Bom dia, meninas. Como vocês chamam? Jéssica? Isabela? Prazer, meninas. Eu sou a Fabi. Ana, eu já conheço, maravilhosa. Bom dia, todo mundo. É difícil ficar do lado da Monster, né? Todo mundo vai para Monster. Eu também iria para Monster também. Mas daqui a pouco vou começar aqui um conteúdo muito legal, preparado com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação para vocês. A gente dá esses minutinhos, né, na esperança que mais gente venha. Mas é isso. Vamos começar, vai ficar gravado também. E depois vão poder revisitar ou assistir pelo YouTube. E aí, pessoal, eu venho trazendo um tema que eu amo, que eu conheço já há 2 anos, atuando com acessibilidade digital. Eu trabalho, então, na parte de TI, e eu quero trazer um pouquinho de um contexto geral e também falar um pouquinho aí dos impactos e da importância do desenvolvimento acessível. Mas, poxa, vamos quebrar o gelo, né? Vamos se aproximar e se conhecer um pouquinho mais. Eu sou lá de São Paulo, só tenho a agradecer aí a Campus e a Serpro por essa grande oportunidade. Eu trabalho na parte de qualidade e testes lá em São Paulo. E também gosto muito, sou muito apaixonada por comunidades. E aí eu queria recomendar para vocês conhecerem o programa WTM. Esse programa, ele é do Google e ele visa apoiar a mais mulheres na tecnologia. Então, todas vocês estão super convidadas a se inscreverem a ser WTMs, a serem embaixadoras. Uma outra comunidade que eu organizo lá é a GDGSP, Google Developers Group Organizer. E eu já quero fazer uma menção aqui super honrosa e especial para o GDG Cloud Brasília, que eles estão arrasando aqui com um palco, com uma bancada, com a Ana que está aqui, o Gustavo e todo o time. Então, por favor, não saiam da campus sem conhecer a galera de Brasília e depois lá em São Paulo conheçam também a gente. E uma última comunidade que eu participo, eu também sou embaixadora MLSA. Esse programa, ele tem uma questão aqui, que é um pré-requisito. Ele é dedicado para pessoas estudantes. Eu, no caso, faço faculdade de engenharia da computação, então pude me inscrever. Então, seja você de faculdade, seja você de pós, de doutorado ou de mestrado, você pode se inscrever também nesse programa. E aí, nos 3, no caso, eles sempre oferecem conteúdos, oferecem materiais de forma antecipada, oferecem também treinamentos para a gente poder se capacitar. Então, são 3 programas que eu recomendo muito a todos conhecerem. Vou tomar uma água, porque eu comecei já no 220. Vamos lá. E aí, pessoal, a minha proposta para a gente começar o tema é dando um passinho atrás e entendendo, de um contexto geral, o que é acessibilidade. E aí, eu trouxe uma definição que foi feita a partir da LBI, que é uma lei muito importante. Essa lei visa garantir os direitos da pessoa com deficiência, e ela é do ano de 2015. Nessa lei, traz um conceito de que a acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias. Então, a gente pode ver que aqui eles já mencionam essa parte de acesso à TI que deve existir, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, zona urbana, zona rural, por qualquer pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Aqui, eu optei por destacar 2 palavras que são fundamentais. 2 palavras que eu quero que vocês segurem e que levem consigo até o final da apresentação, que é segurança e autonomia. É segurança e autonomia para fazer qualquer coisa. É a pessoa, por si só,
conseguir ter acesso a entrar num prédio de uma faculdade, a entrar num transporte público e tudo mais. E aí, eu venho trazendo alguns exemplos gerais. A gente ainda não entrou na parte digital, mas estamos chegando lá. Um exemplo que garante esse acesso universal é o uso de rampas nos espaços, garantindo que pessoas cadeirantes possam adentrar, garantindo que pessoas, muitas vezes com mobilidade reduzida, que não conseguem subir uma escada, tenham uma opção de entrar nos espaços também. Um outro recurso que é muito importante é o uso de braille. Pensa, você está ali, você está no trabalho, ou na faculdade, ou viajando, você sozinho saber o andar do elevador, saber onde você está. Se tem uma identificação e junto um braille acompanhado, a pessoa deficiente visual vai conseguir identificar o andar dela. E o piso tátil, que também é um recurso que ajuda a pessoas com deficiência visual e que usam bastão. São 3 exemplos muito importantes de aplicação da acessibilidade. Mas e aí, né? Quem que precisa da acessibilidade? Quem que se beneficia? Será que é um público? Será que... Quem são? Quem são? Então, eu venho trazendo 3 exemplos aqui. A gente está aqui num ambiente, né? Um estágio extremamente propício a ter ruídos, a ter barulho. E muitas vezes, se você está no meio ali da dinâmica da Monster, que solta um barulhão, você vai conseguir atender uma ligação? Não. Você não vai conseguir ouvir o que a pessoa está falando do outro lado da linha. Então, naquele instante, naquele momento que você não ouve, você é uma pessoa deficiente. Só que uma pessoa deficiente situacional. Porque naquele momento, você não está ouvindo bem. Seguindo nessa linha, eu estou trazendo um exemplo de alguém que adquire uma dor de ouvido. Durante aquele 1 ou 2 dias que a pessoa está ali com a doença, pode ser que não escute muito bem. E aí, com isso, não conseguiria ouvir uma música, não conseguiria ouvir um vídeo de uma aula, não conseguiria ouvir uma ligação, um áudio de aplicativo de mensagem. Então, naquele 1 ou 2 dias, você também é uma pessoa com deficiência, porém, uma deficiência temporária. E aí, seguindo nessa linha da audição, a gente tem o caso da pessoa PCD, a pessoa que possui uma deficiência permanente, como a surdez, ou a surdez pode ser total ou unilateral, dependendo ali, ou já nasceu com a condição, ou adquiriu. Ou seja, são 3 casos que você pode se encontrar, seja ali na situacional, o que é muito recorrente, ainda mais aqui, no meio de um evento com tantas atividades. A temporária também pode acontecer. Um outro exemplo bem legal de situacional é pessoas que têm crianças, pessoas que cuidam de crianças. A pessoa geralmente tem os 2 braços funcionais, porém, se ela segura a criança ou um pet, por exemplo, um dos braços vai ficar imobilizado, porque você está aqui segurando. Você só vai ter um braço para segurar o celular. Nesse caso, você também está passando por uma deficiência situacional. Será que se um aplicativo tiver botões muito pequenos, você vai conseguir usar com uma mão? É difícil, mas são pontos que eu acho importante a gente trazer. Para trazer que conclusão? Que a acessibilidade é para todas as pessoas. É para mim, é para vocês, é para quem nos assiste no online, é para todo mundo. Todos nós precisamos da acessibilidade. Se tudo que eu falei não te convenceu, se tudo que eu trouxe não te despertou esse sentimento da acessibilidade ser importante, eu quero contribuir com outro ponto. Se você é uma pessoa que quer envelhecer, cada um tem suas crenças, tem o que acredita, mas eu, por exemplo, quero. Você vai precisar da acessibilidade. Por quê? Porque já se sabe, com os estudos da área da saúde, que a marcha fica mais lenta, perde um pouquinho da visão, perde um pouquinho da audição. Então, você vai precisar ter aplicativos e sites que sejam acessíveis. Boa. A gente já entendeu, então,
esse conceito geral, a gente já entendeu para quem que é para todos nós. Agora, vamos aprofundar. Vamos falar um pouquinho da acessibilidade digital. Agora, entrando mais no tema. Eu trouxe aqui um conceito extraído da cartilha Acessibilidade na Web, da W3C Brasil, que eles mencionam o quê? A acessibilidade digital é o alcance, percepção, entendimento e interação para a utilização, a participação e contribuição em igualdade de oportunidades. É todo mundo conseguir entender um site, um app, uma aplicação, sempre como o quê? Segurança e autonomia. Vocês percebem que, novamente, aqui eles mencionam desses dois pontos, que são muito importantes. Em sítios e serviços na web, por qualquer indivíduo, por qualquer pessoa, com qualquer condição, independente da sua capacidade, seja motora, visual, auditiva, intelectual, cultural ou social, a qualquer momento, em qualquer local, em qualquer ambiente físico ou computacional, e a partir de qualquer dispositivo de acesso. Eu quis destacar essa parte porque mais para frente a gente vai falar de tecnologias assistivas. E eu trouxe um vídeo também. Então, quando a gente fala qualquer dispositivo, é para poder navegar no site, no app, na aplicação, a partir de qualquer ferramenta. Então, é fundamental. E aí? O conceito é muito bom, né? Tudo na teoria é perfeito. E na prática, né? Como é que a gente está? Como é que está o cenário atual? E aí, eu já quero aproveitar para divulgar o movimento Web para Todos. Eles fizeram uma pesquisa muito boa. Nessa pesquisa, eles levantaram o quê? 21 milhões de sites ativos. Atualmente no Brasil, eles identificaram que apenas 0,46 tiveram sucesso em todos os testes de acessibilidade. Menos de 1%. Triste, não? Muito triste que, com todo o avanço que a gente tem de curso, de aplicação, de tantas coisas, a gente tenha menos de 1% de sites com acessibilidade. E aí? A gente tem que mudar esse cenário. A gente precisa realmente aplicar na prática, não apenas entender a teoria da acessibilidade digital, mas trazer para a prática também. E um ponto muito importante que ajuda a entender é você perceber que cada pessoa é diversa. Cada pessoa tem a sua forma de navegar na internet. E aí que entra as tecnologias assistivas, que são o quê? Recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar as habilidades funcionais de pessoas com deficiência. Eu hoje estou de lente, mas eu uso óculos. O óculos é uma tecnologia assistiva. Por quê? Ela corrige a minha visão e aí eu consigo enxergar melhor. Trazendo aqui para a TI, uma tecnologia assistiva que eu já usei e uso também nos meus testes, é o chamado leitor de tela. O leitor de tela ele descreve por meio sonoro, com vozes e sons, todo o conteúdo de uma tela. Todo o conteúdo da tela de um app, da tela de um site. E aí eu trouxe alguns exemplos de leitor de tela em desktop. Ali na ponta é o NVDA, acompanhado do JAWS. E também tem leitor de tela para celular, que eu trouxe ali o ícone do VoiceOver, que é no iOS, e para Android tem o TalkBack. E aí, no final, eu trouxe uma imagem de um mouse adaptado. Ou seja, são recursos que ajudam as pessoas a navegarem na internet. E aí, alguém já viu um leitor de tela? A gente vai ver agora como que ele funciona. Vocês dão um play aí? Vocês dão um play aí? Peraí. Só um momentinho. VoiceOver ativado. Chrome, barra de endereço e de pesquisa. Brasil.campusifepare.org seguro. Botão.
Compartilhar. Open Accessibility menu Accessibility Settings. Pular para o conteúdo. Link. Alternar menu. Botão. Contraído. Principal. Ponto de referência. Garanta seu ingresso. Link. A sexta edição da Campus Party Brasília estará em 2024, comemorando o aniversário do planetário. Além de trazer muito conteúdo de tecnologia, disrupção, empreendedorismo, STEM e muito mais. Com palestras incríveis e experiências que irão te aproximar das tecnologias do futuro. Voltar, botão. Avançar, nova guia, mostrar, menu, botão. Gravação da tela e... Boa! É um vídeo curtíssimo. E eu vou dizer para vocês, eu já trabalhei com pessoas com deficiência visual e eles não escutam o leitor de tela nessa velocidade. Eles colocam no 2x do Zap. No 3x, se tivesse no Zap, eles iam colocar. Porque eles têm um ouvido tão treinado para aquilo que é papapá e já escutou. E eu ficava, gente, eu não entendi nada. Mas eles entendiam já ali por terem a prática. E aí eu quis deixar, então, numa velocidade mais tranquila, uma velocidade para a gente poder entender. Aí eu pergunto, não sei se vocês já tinham visto uma navegação com leitor de tela, né? Às vezes é difícil perceber os detalhes. Mas alguém escutou botão? Escutaram? Excelente! Por quê? Uma pessoa visual, a gente enxergaria o que é um botão. O garanta seu ingresso, o botão hambúrguer que abre o menu. Visualmente, a gente enxergaria. Como que a pessoa com deficiência visual, ela vai enxergar que é um botão? Ela precisa ouvir. Ela precisa ouvir que aquele conteúdo é um botão. E aí, para isso, que é importante que seja verbalizado. Aqui, no caso, nota 10 para Campus, porque está bem construído esse código, e aí ele verbalizou corretamente. Mas no meu dia a dia de testes, eu já peguei muito site que não estava assim. Era para ser um botão entrar e só falava entrar. Opa! Como a pessoa vai saber que é entrar botão, que é login botão, sair botão? Então, é importante que seja dito. Boa. E aí, né? Já que a gente está falando do exemplo botão, como que é feita essa leitura, essa verbalização? Né? Aí eu quis trazer aqui um gráfico que eu já quero mandar um beijo para a Giovana e para o Cristiano, lá de São Paulo, eles que construíram aqui essa ilustração. E eu falei, ai, me empresta, eles me emprestaram, e eu trouxe para vocês, para a gente entender um pouquinho como que é, de onde vem essa verbalização. Vamos lá. Uma vez que o leitor de telas está ativo, inicia ali. O leitor de telas, a tecnologia assistiva, solicita informações da API. A API transmite essa solicitação para o navegador. Aqui a gente está falando de um exemplo de um site, né? Então é na web. O navegador faz referência ao DOM da página, que é o modelo de documento por objetos. E aí, o navegador mapeia esse botão no formato HTML. E aí, a gente está trazendo um exemplo bem simples de um HTML. Uma tag button. E dentro está o texto do botão. Já pensou se fosse usado uma tag div? Qualquer outra tag, uma tag A, uma tag... qualquer tag, já ia prejudicar, não é mesmo? Olha aqui a importância do código correto. Aqui está sendo utilizada, então, a tag button do HTML e o texto confirmar. O navegador mapeou esse botão no formato HTML. Na sequência, a API retorna essas informações do navegador para o leitor de tela. E aí ele retorna como? Ele retorna informando que o nome é confirmar e que a função é o botão. Por isso que ele fala o confirmar botão, sempre nessa ordem.
E aí, no final, o leitor de telas pode, então, verbalizar corretamente para quem está utilizando. Muito interessante, não? Muito interessante. E aí, nesse ciclo, a gente já consegue entender como um HTML bem escrito, um HTML semântico, influencia aqui para que seja feita a verbalização correta. Boa. E aí, já que a gente já está falando da parte de acessibilidade digital, já entrou, é importante conhecer alguns órgãos, algumas instituições, como a W3C. A W3C é nada mais, nada menos quem criou o que a gente chama de internet hoje, não é mesmo? Eles que criam os padrões da web. E foram eles que criaram um conceito Way Area. Esse conceito, ele fornece atributos para o HTML, facilitando a criação de aplicações mais acessíveis. Esses atributos ajudam na descrição de elementos interativos, estados, propriedades, permitindo uma melhor compreensão e interação para usuários que dependem de tecnologias assistivas, como leitores de telas. E para usar o Way Area, tem toda uma documentação. Se entrar ali no site da W3C, já vai ter ali toda uma referência, todo o conteúdo. Então, acho que falta a gente um pouquinho ir atrás da informação para poder conseguir aplicar. Porque ali a gente já tem tudo disponível. E uma outra documentação, que inclusive é a base dos meus testes, é a base do que a gente chama de acessibilidade digital, é a WCAG. A WCAG, ela também foi criada pela W3C e é atualizada por eles também. Ela visa garantir padrões para acessibilidade na web. Uma curiosidade é que ela foi lançada em 99 e teve uma atualização em 2018. Ela fornece critérios técnicos para tornar conteúdos online mais acessíveis, abrangendo aspectos como navegação por teclado, legibilidade do texto, alternativas textuais para elemento visual, além de cumprir requisitos legais. A implementação da WCAG aprimora a experiência do usuário. Aqui, eu acho que é um ponto importante também mencionar, quando a gente fala cumprir com requisitos legais. Lembra que lá no começo eu mostrei uma lei, a LBI? A lei, ela conta o quê? Que toda aplicação deve ser acessível. Uma vez que a pessoa com deficiência não tem acesso a esse direito, ela pode entrar com um recurso legal, porque ela não consegue fazer uma transação no banco, não consegue acessar o site da faculdade. Por quê? Porque não está acessível. Então, acaba que fere o direito dela. Por isso que a base para você começar a implementar é implementando a WCAG. Implementando ela, você já garante um requisito legal. Aqui, eu trouxe uma imagem de como a WCAG é construída. Ela começa com princípios, os princípios têm as diretrizes, das diretrizes tem os requisitos, até chegar nos critérios de sucesso. Aqui eu tenho umas quantidades melhores. Bom, WCAG, diretriz de acessibilidade para o conteúdo da web. Falando agora em quantidades, são 4 princípios, 13 diretrizes e 78 critérios de sucesso. E estes 78, eles são divididos em A, que é o nível básico de acessibilidade, duplo A, que é o nível intermediário, e triplo A, que já é o avançado. Aqui, eu também trouxe uma imagem falando um pouquinho dos 4 princípios. O primeiro, perceptível, que toda aplicação deve ser percebida pelo usuário. Se tem um botão na tela, tem que verbalizar o botão. Se tem qualquer conteúdo que tiver ali, deve estar de forma perceptível para o usuário ter acesso. Operável. Todo botão deve ser operável, toda a dinâmica que tiver ali no site, a ferramenta implementada, deve ser operável para todas as pessoas utilizáveis. Entendível, esse aqui é muito interessante. Aqui, a gente poderia acrescentar também a parte de texto. Como é que está esse texto? Será que é um texto com muitas palavras em inglês? Será que todo mundo vai entender todas aquelas palavras? Aí, a recomendação é o quê?
Se são termos que são utilizados de forma técnica, ok, pode utilizar esses termos, mas que sejam acompanhados de uma tradução, ou que sejam acompanhados de um glossário que explique o que aquele termo significa. Por exemplo, no meu caso, né, meus pais são da Bolívia. A língua materna deles é o espanhol, não é o português. Então, acontece, às vezes, deles não entenderem alguma palavra, e aí eles recorrem a mim. Mas não é sempre que eu vou estar lá. Será que se um site tivesse com palavras, às vezes, não tão rebuscadas, com palavras mais claras, não ficaria mais fácil de entender? Então, entra tudo aqui, informação e conteúdo. E robusto. Robusto indica o quê? Que tem pessoas que usam leitor de tela, tem pessoas que usam um mouse na cabeça, tem várias formas de navegar na internet, como a gente já viu. Então, a aplicação tem que ser robusta o suficiente para não quebrar. Se eu ligar o leitor de tela, não é para o app quebrar, não é para o site parar de funcionar. Não é, se eu usar um mouse na cabeça, não é para o site parar e travar. Tem que ser robusto o suficiente para todas as tecnologias assistivas. E aqui é bacana, porque entra um pouco da minha área de testes. Como que a gente garante que tudo funciona? É testando. Como que a gente observa que está robusto? É testando no caso. Boa. Aí eu quis trazer um dos critérios, porque falar dos 78 é um curso, né? Para abordar os 78 critérios de sucesso. Ia ser mais uma Campus Party, não ia dar. Então, eu quis trazer um critério de sucesso para vocês entenderem como que seria, como é que é um pouco a minha rotina, como que seria um pouco a análise. Bom, primeiro, sempre acessar a documentação da W3C. Tem alguns sites que, às vezes, eles colocam um compilado, né, dos critérios, mas o principal é ir na fonte, é ir no site do W3C e acessar os critérios a partir de lá. E aí, o critério, ele é dividido por muitos hiperlinks, então é fácil a gente acessar. Eu quero ver o critério como implementa, você acessa. Eu quero ver o critério exemplos de sucesso, aí você acessa. Eu quero ver só a descrição do critério, você já acessa. Então, ali a navegação ela é bem dinâmica, para você começar a entender. E ali na esquerda tem um menu, então ele separa, ó, princípio perceptível, diretriz, critérios. Perceptível, princípio 1, diretriz alternativa de texto, que é 1.1, critério de sucesso, 1.1.1, contexto não textual. Vou aproveitar e dar um outro exemplo, depois eu falo do contraste. Conteúdo não textual é você colocar descrição de imagem. Famoso atributo alt da tag IMG do HTML. Tem muito alt por aí que não é preenchido, pessoal. Infelizmente, tem muitos aplicativos e sites que não descrevem suas imagens. Isso aqui vale também para rede social. Hoje, Instagram e LinkedIn, por exemplo, eles já têm um campo próprio para isso. É só você ir lá e colocar a descrição do seu post, a descrição da foto que você está subindo. Aí, na minha rotina de teste, se eu encontro uma imagem que não está descrita, eu abro um bug. Bug é você abrir um defeito. Eu abro o defeito do tipo 1.1.1. Tá? Esse é um exemplo. Agora, aqui, o que eu trouxe é um exemplo de contraste. Aqui, na WCAG, a gente tem dois critérios, que é o 1.4.3, contraste mínimo, que é um duplo A, e 1.4.11, que é contraste não textual, duplo A também. A diferença entre eles é que o 1.4.3 é referente a textos, que o texto tem que ter um bom contraste, tem que estar legível. E o não textual é referente a imagens, no caso. Então, dá para ver que a WCAG ela quer abraçar ali os dois pontos, né? Contraste de texto, contraste de imagem. É bem bacana que ela separa, então dá para você entender certinho cada um. Aqui, eu trouxe um exemplo de contraste de texto, onde eu tenho um fundo
na cor verde e um texto na cor branca. Aí, para eu fazer uma análise, a gente tem validadores, que eles vão fazer uma conta entre o que está na frente, que é o texto, com a cor do fundo, e vai sair um resultado. Mas, aqui, eu não trouxe o validador. Mas só de eu bater o olho, eu já consigo enxergar que o contraste está melhor se comparado ao botão de baixo, né? Mas para eu ter a certeza, eu tenho que fazer análise com o validador. E a gente tem aplicativos que fazem essa análise. E aí, a gente tem um outro exemplo onde o verde está um tom bem mais claro e a cor do texto é a mesma, é a cor branca. Porém, a gente não enxerga, não está legível o que está escrito aqui. Ou seja, não está atendendo o critério de sucesso 1.4.3. Aqui já seria um caso de abrir um bug, de ter ali uma atuação em cima, né? Por isso que é importante, até falando do contexto de Agile, né? É muito importante todo o time estar unido. Aqui já seria um caso que eu levaria para o designer do time para falar, olha, não vai dar certo. Com essa cor de botão e essa cor para o texto, não dá para enxergar. Não está legível. E aí, já seria o quê? Já seria o caso de mudar. Muitas vezes, quando eu faço essa abordagem, eu, às vezes, sugiro a cor que seria melhor. Porém, a pessoa designer é que vai saber ali as cores da paleta, o que vai ficar melhor. Contanto que não fique da forma que está. E sim, que seja melhorado a cor para que tenha um bom contraste. Vocês podem ver que essa parte de contraste, eu nem estou falando de leitor de tela, nem estou falando disso, mas já fere um critério visual, porque eu visualmente não enxergo o botão de baixo, e sim o botão de cima, ou mais próximo ali, com um fundo mais escuro. Então, vocês podem ver que a WCAG, ela abrange para todo mundo, abrange para pessoas visuais, para pessoas não visuais, para pessoas com mobilidade reduzida, onde eles indicam que o seu app não pode ter gestos muito bruscos. Por quê? Muitas vezes, se a pessoa não tem alguma deficiência ali na mão, não vai conseguir fazer um gesto de arrastar muito longo, por exemplo. Então, aqui na WCAG, contempla critério de sucesso, tanto para site, como para redes sociais, como para aplicativo. Contempla ali toda uma gama de possibilidades. Então, por isso que ela é muito importante para poder a gente aplicar a acessibilidade de fato. E aí, né? Será que a gente tem que decorar os 78 critérios? É muita coisa, né? É muita coisa. Quando eu comecei, eu tive essa impressão. Eu pensei, poxa, vou ter que decorar tudo. Os 78, não vou deixar passar nada, nenhum defeito. Mas aí que eu venho acalmar vocês. A minha indicação é começar a estudar a WCAG a partir dos critérios A, que são os critérios de acessibilidade básica. Eu poderia dizer que é a base, né? É um mínimo que tem que ter de acessibilidade na aplicação. Uma vez que você entendeu os critérios da base, você pode avançar os estudos para os critérios duplo A. Porque, poxa, já entendi um pouquinho da base. Agora eu vou conseguir entender um pouco melhor os critérios intermediários, para depois você começar a estudar os critérios triplo A, que já são os mais avançados, tá? Essa é a minha recomendação. Pessoal, era isso, então, que eu tinha preparado para vocês. Falar um pouquinho do meu dia a dia, falar um pouquinho da importância, então, da acessibilidade digital, falar um pouquinho de como a gente consegue, né, começar a aplicar a partir, então, da WCAG. Eu acabei deixando o QR Code do meu LinkedIn, para a gente também se conectar. Eu sou lá de São Paulo e eu quero muito me conectar com vocês e voltar aqui mais vezes também. Não sei se tem alguma pergunta. Posso dar? É outro? Ah, tá bom.
Oi, Fabi, foi maravilhosa a apresentação, trouxe Oi, bastante informação, né, de acessibilidade. E na sua pesquisa, você falou que menos de 1% de pessoas que precisam acessar não têm acesso. Então, eu vejo aí uma política pública que os governos têm que fazer, sabe? Tem que criar essa política para que essas pessoas tenham acesso a tablets, a celular, a notebook, sabe? Tem o imposto do cigarro. O que faz com o imposto do cigarro? Cigarro faz tanto mal à saúde que deveria criar uma política pública que tirasse uma parte desse imposto e fosse dedicado para a acessibilidade. Porque a ONASA, da NASA, eles têm um projeto lá do setor espacial que não deixa ninguém para trás. Então, eles trabalham a acessibilidade. Teve uma astrônoma o ano passado, na Expo Dubai 2020, ela criou uns sinais de Libra só dentro do setor espacial. Porque se não tiver, eles não vão ter acesso às pessoas, entendeu? Então é isso, o Brasil precisa começar a pensar além da curva. Tem impostos, o imposto de cigarro é alto, o imposto de bebida é alto. Então por que não investir? Né? Por que não ter essa política pública voltada para a acessibilidade? Porque a gente cria um monte de app, mas a pessoa não tem dinheiro, não tem acesso, condições financeiras não chegaria lá. Então, eu gostaria de deixar isso aqui. Legal. Né? Obrigada. Legal. Obrigada, Ana. Obrigada. Ui, barulho de carro. Obrigada pela sua contribuição, Ana. Eu sou totalmente a favor de levantar essa bandeira. Eu acho que é isso mesmo. Você me faz lembrar um pouquinho da LBI, que a gente comentou no começo, a Lei Brasileira de Inclusão para Pessoas com Deficiência. Ela veio para reforçar, porém, infelizmente, a gente percebe que não existe tanto na prática. Realmente, a gente precisa correr atrás mesmo. Boa. Boa tarde, Fabi. Olá. Bom dia, aliás, né? Jerônimo. Prazer, Jerônimo. Bom dia. Eu cheguei na palestra aqui meio pelo meio, passei, vi o assunto, me interessou. No caso, como eu faço, caso eu identifique um site, por exemplo, do governo, né, que não tem acessibilidade no nível adequado para fazer a utilização, né? Se eu tenho como avaliar isso, algum site que eu possa passar o URL, como eu, entre aspas, denuncio ou entre em contato para que isso seja revisto e consertado. Não, com certeza. A minha sugestão, seja para site público ou de empresa privada, é você recorrer aos canais daquele site. Seja a ouvidoria, geralmente a ouvidoria, né, que acaba recolhendo essas informações. As empresas que eu trabalhei, era pela ouvidoria. E a gente recebia queixas, por exemplo, uso leitor de telas, não consegui fazer uma transação. Por quê? Porque não reconheceu ali. Então, é totalmente aberto, você pode usar esses canais e trazer a sua queixa. Né? Por exemplo, se aquele exemplo que eu dei do botão com contraste ruim, se eu entrar no site e eu me deparar com o botão daquele, eu posso acionar o canal e falar, olha, não estou conseguindo ler, não estou conseguindo enxergar o que o seu site traz. A gente tem esse direito, eu acho que também, às vezes, falta a gente ir atrás também e cutucar eles. Vamos cutucar e falar, não estou conseguindo usar, uso leitor de tela, ou não está fácil aqui de entender ou de navegar. Tudo isso é acessibilidade e está no direito de recorrer aos canais. O que eu já vi em casos muito extremos, assim, por exemplo, quando a pessoa recorreu ao canal, mas não adiantou, é a pessoa entrar com um processo. Eu já vi pautado na LBI, aquela lei que eu comentei, que garante que tem que ser acessível. E uma vez que não é, e você já correu atrás, é o direito da pessoa. Então, acho que vale avaliar caso a caso, mas primeiro a minha sugestão seria usar canais como ouvidoria também. Isso. A gente tem vários validadores gratuitos na internet. Tem um que, quando você entra no site da W3C, já aparece lá, que é como se fosse um site, uma página que você põe o link do site. O link do site que você quer testar, você joga lá, ele roda, faz uma análise automática e sai um resultado. Esse site atende tantos % de acessibilidade. Ele te dá um parâmetro. Oi, Fabi, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia. Eu sou o Luiz, eu trabalho na área de UX. Que legal. Tem 2 anos já que eu migrei minha carreira de design gráfico para UX. Legal. E eu também passei agora recentemente, agora há pouco, e peguei o tema e, cara, tipo, isso está bem no meu dia a dia, assim, no meu estudo e tudo e tal.
E a gente está construindo, eu trabalho em empresa de saúde Que legal. e privada, né? Tipo, ela tem a CACI, né? Que é para os funcionários do Banco do Brasil. Mas legal. ela é uma empresa de saúde, mas não contempla nenhuma acessibilidade nas tecnologias, nos serviços digitais da empresa. E aí o que acontece? Está sendo criada uma política Sim. de acessibilidade dentro da empresa. Isso é legal Boa. que tem movimentos com essa importância, com esse olhar, né? Com o público PCD. Com certeza. E aí, eu como trabalho na área de UX, a gente lá a gente está dentro da área de TI. Não é na área estratégica, como marketing, comunicação, CX e tudo. Tá lá no meio. E a gente está muito operacional também. Só porque o que acontece? Os devs não têm essa cultura também, dessa preocupação com relação à acessibilidade. Então, por isso que todo o serviço deixa a desejar nesse sentido. Sim. Aí eu queria uma orientação sua, uma dica, assim, de como, pela sua experiência, como eu, como profissional de UX, posso tentar catequizar também as equipes de desenvolvimento, o meu próprio time também, com relação a essa questão, para estar construindo, tipo, coisas mínimas, mas que vão fazer sentido, né? Porque eu sei que o caminho é muito grande, né, nessa parte, né, da construção. Sim. Porque a gente vai pegar muita questão de legado, né, do que já está construído para adaptar para acessibilidade, e como que seria alguma dica de como que eu posso, como profissional de UX, posso fazer isso, né? Tipo, olhar para o time de dentro da casa como X e também disseminar isso, a importância da acessibilidade nos times, nas squads de desenvolvimento. Boa, bom ponto. Eu tive uma experiência de trabalhar numa consultoria e de estar num time super maduro a nível de entender, de já estar ali, todo mundo saber o seu papel dentro da acessibilidade, e as coisas fluíam muito bem. Mas eu já atuei num projeto que a gente levou a acessibilidade lá, não tinha até então nada relacionado a isso, eles não entendiam nada de acessibilidade, e a primeira conversa que a gente teve com eles foi mais num tom de empatia. A gente pensou, poxa, a gente vai construir um site, certo? Será que quem que é o nosso público? A gente não quer que seja um site para todas as pessoas? Então, a gente levou uma conversa mais nesse ponto. Já que era um contato inicial, né? A gente não queria já falar de lei, já falar, isso aqui, a gente quis trazer nesse olhar. Aí, beleza. Num segundo encontro com eles, a gente falou, olha, não é que vai ser do nada. Tem uma forma de implementar a acessibilidade digital. É a partir da WCAG. Aí a gente já levou um pouquinho do que é. A gente falou, olha, se vocês não conhecem nada, a gente pode fazer sessões, pequenas sessões só de estudo. Só da gente aprender junto e entender junto a necessidade. Felizmente, a gente não encontrou barreiras, não encontrou bloqueios, mas eu sei que é difícil quando tem um conhece, outro não conhece, nem nada. Se pesar muito, a minha recomendação seria falar que é uma lei, que é importante. Aí teria que mexer um pouquinho no bolso. Porque quando a gente fala para o stakeholder, que é quem vai pagar o projeto, digamos, que vai ferir o bolso dele se não for acessível, por quê? Porque as pessoas podem entrar com um processo. Eu não consigo usar, eu não consigo utilizar, eu vou processar. Então, aí teria talvez mudar o discurso e falar, olha, é importante ter acessibilidade para o seu bolso, porque pode vir processos aí para você. Sim. Existe, é a LBI. Isso, LB, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É desde 2015. Aquele serviço, eu sou cliente, Sim. eu não consigo, eu tenho esse direito. Tenho o direito de ir atrás dos meus direitos, né, como pessoa. Isso, mas é Sim. individual, né? O processo vai ser individual. Porque fora não existe um processo assim, tipo, eu sei que, tipo, a acessibilidade é um assunto que está muito em voga, assim, nessa questão. Então, hoje, as empresas não são obrigadas a atender a acessibilidade, digamos assim. São sim. São? São sim. São? Posso estar... São sim. Mas, por exemplo, sim. com relação à multa, hoje não tem uma multa que... Não, aí cada um entra com o seu processo, mas porque lá fora sim. isso é obrigatório, entendeu? Sim. Aqui já também. não é. Não, aqui também. Eu já soube de vários casos que ganharam. Tá. Sim, mas lá em São Paulo, no caso, casos né? individuais, né? Isso, que ganharam. Tá. Isso, que ganharam. Que ganharam. E aí, seria um outro recurso, se você sentisse alguma barreira, algo assim, quem sabe, às vezes, falando dessa outra forma, eles entendessem, poxa, realmente é necessário. Agora, quanto aos devs, o que me ajuda muito é ter essas sessões de conversa.
Porque eu já trabalhei com pessoas que nunca tiveram contato e falam, olha, beleza, você nunca teve contato, eu estou estudando, então a gente pode estudar junto, né? Tudo ali alinhando e atendendo. Eu sei que tem o calendário das datas, né? Às vezes o tempo que você vai ter ali de estudo com ele, o calendário já está rodando e não dá para seguir tudo. Então vai também ter um olhar de quem está tocando o projeto. A gente tem esse tempo para dedicar só para conversar, só para se entender, só para eu apresentar a WCAG para eles, para a gente ir seguindo junto. Então, vai depender de todo mundo também entender ali a importância. Tá certo, obrigado. Imagina, Valeu, obrigada a Fabi. você. Ok, Fabi, mais uma pergunta. Claro! A questão é o seguinte, existe essa situação em que você não está sendo atendido, né, no momento que você faz acesso ao site, e que no momento extremo você pode até processar e obter tal, isso é uma situação. Mas eu queria verificar se você já, de alguma forma já obteve algum dado sobre isso, que é levar por um outro lado, ou seja, ao tornar o meu site acessível, a minha app acessível, em quantos por cento, por exemplo, caso eu seja uma empresa, melhora o meu faturamento no momento que eu disponibilizo para pessoas com deficiência visual, deficiência motora? Quanto isso impacta, sabe, em termos de aquisição de clientes? Existe algum estudo desse tipo? Sim. Atualmente, é que os estudos são tão internos que eles não divulgam. Mas eu já atuei em projetos de consultoria que o cliente fazia esse levantamento. Bom, eu lancei uma nova versão do app, já com acessibilidade, agora eu vou acompanhar como é que estão os usuários. E aí eles acompanham, e aí eles veem ali os dados crescendo, né? Eles veem o retorno financeiro. Agora, público divulgado, eu não conheço, eu vejo mais dados internos mesmo. Porque essa questão de processo já tem até casos, tipo da Ford, da própria Toyota, que viram que o número de pessoas que entrariam com o processo era tão pequeno que não valia fazer um recall no carro, né? Deixa o pessoal morrer e se tiver processo a gente paga, vai ser menor do que eu fazer uma modificação no carro para não ter mais esse defeito, né? Então isso é um aspecto, sabe, horrível, mas que acontece. Sim. Um ponto que eu trouxe aqui na palestra é a importância de entender que a acessibilidade é para todos nós. Até quando eu falei a questão de se você quer envelhecer, quer dizer que a acessibilidade é para você. Então, a gente, quando vai um cliente novo, quando eu ia, né, que eu mudei de empresa, a gente falava muito dessa parte, né, de falar, olha, não é só para pessoas PCD, é para todos nós. Todos nos beneficiamos da acessibilidade. Então, a gente gostava muito de reforçar esse ponto também. Ok, obrigado. Obrigada. Acho que acabamos. Obrigada, pessoal. Obrigada. Bom evento. Boa campus. Fechou.